Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula para vocês, aula 9 de matemática. Nessa aula, a gente já começou a ver, na aula anterior, operações de adição com números decimais. E nessa aula, nós vamos ver outras operações. Nessa aula, nós vamos começar com a subtração com números decimais. Nós já vimos lá na aula dos números inteiros que quando eu faço a subtração com números negativos, eu preciso imaginar que eu estou... É a mesma coisa que eu adicionar o oposto. Então, vamos olhar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho mais 2,85 e eu quero subtrair mais 1,35. Tem duas maneiras de pensar aqui. Ou eu faço a regrinha de sinal entre esses dois aqui que estão juntos, ou eu tenho que imaginar que do 2,85 eu vou tirar 1,35. Então, eu faço uma subtração, 2,85 menos 1,35. Da outra forma, fazendo a regra de sinal, menos com mais é menos, então eu tiraria todos os parênteses e ficaria 2,85 menos 1,35 e resolvo assim a minha operação. Então, vamos acompanhar alguns exemplos da nossa apostila. Na letra A, eu tenho 15,95 menos 4,8. A gente vai usar aquela tabelinha de centena, dezena, unidade, depois da vírgula, décimo, centésimo, milésimo. Cuidado para colocar sempre vírgula embaixo de vírgula. Então, 15, ó, tá aqui, vírgula 95. O 4, como a vírgula é logo após dele, ele fica embaixo do meu 5. E eu vou completar as casinhas onde eu não tenho números, eu vou completar com 0. E aí, eu vou efetuar a subtração da mesma forma que você já conhece. 5 menos 0, 5. 9 menos 8, 1. 5 menos 4, 1. 1, aqui não tem nada, abaixa o 1. Então, o resultado daquela operação deu 11,15. Aqui, no exemplo B, 18,9 menos 0,712. Então, vírgula embaixo de vírgula, isso significa que o 7 ele vai estar embaixo do 9. Então, ó, 18,9 e aqui 0,711. Para eu efetuar a subtração, a gente colocou aqui 2 zeros, porque eu vou ter que emprestar dessa casa para cá para tirar o 2 e depois tirar o 1, né? Então, o resultado ficou 18,188. Exemplo C é 125,087 menos 12,28. Eu faço 125,087. O 12, a vírgula está atrás do 12, então o 2 tem que ficar embaixo do 5, 12,288. Coloco 0 aqui para eu subtrair. E faço normalmente, tá? Agora, alguns exemplos com números negativos, que vai falar de variação da temperatura. A temperatura variou de menos 1,5 graus Celsius até menos 4,5 graus Celsius. Então, ele quer saber quanto ela variou, se estava nessa temperatura e foi para essa. Então, eu tenho que fazer a última menos a primeira. Se eu quero saber a variação, eu pego esta daqui, que é a menos 4,5, e subtraio menos 1,5. Aqui, ó, teve que fazer a regra de sinais, ó. Então, ficou menos 4,5, menos com menos é mais 1,5. Então, a variação de temperatura é de menos 3 graus Celsius. Na segunda situação, a temperatura variou de 1,5 até menos 4,5. Quantos graus será que foi a variação dessa temperatura? Então, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz lá em cima. Essa última menos a primeira, para saber quanto que variou. Então, menos 4,5 menos 1,5, que era positivo. Vou fazer a regra de sinal, menos com mais vai dar menos. Então, é menos 4,5 menos 1,5.
Aqui eu vou somar, porque os dois são negativos, vai dar menos 6 graus Celsius. Na terceira situação, a temperatura variou de menos 1,5 até mais 4,5. Então, ó, pega a última menos a primeira. Cuidado que aqui também tem que fazer regra de sinais, menos com menos é mais. Vai ficar 4,5 mais 1,5, que também vai dar 6 graus Celsius. A última temperatura que variou é de mais 1,5 até mais 4,5. Então, é a última menos a primeira, 4,5 menos 1,5. Isso eu vou fazer regra de sinal aqui. Menos com mais é menos. 4,5 menos 1,5 vai dar 3 graus. Então, a temperatura aumentou 3 graus. Na multiplicação com números decimais, eu tenho duas formas que eu posso fazer. Então, a primeira é essa daqui, que a apostila está mostrando, e eu acho mais difícil para vocês, mas vamos lá. 0,2 vezes 0,3. Eu tenho que transformar o 0,2 novamente em fração. Aqui a gente não lê 2 décimos, então em fração fica 2 sobre 10. Aqui nós lemos 3 décimos, então fica 3 sobre 10. Agora, está na mesma base, não preciso olhar o denominador. Eu vou multiplicar direto na multiplicação de fração. O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 2 vezes 3, 6. 10 vezes 10, 100. Transformar de novo em número decimal, dois zeros, duas casas decimais para a esquerda. Então, ó, 1, 2 é 0,06. Agora, esse outro exemplo aqui, ó, 1,2 vezes 1,3. Ele não transformou em fração. Ele está multiplicando direto decimal por decimal. Então, 1,3 vezes 1,2. Essa maneira que ele mostra no livro, ele está multiplicando por 10 e depois ele faz para cá dividido por 100. Uma outra forma de fazer seria multiplicar 1,3 por 1,2 sem se preocupar com a vírgula. Vai dar 156. Você vai contar uma casa decimal, duas casas decimais. Você vai contar as casas decimais que tem em cada fator. Vai contar dos dois. E aí, aqui, ó, da direita para a esquerda, você vai contar uma, duas, para colocar a vírgula. Aqui, ó, nós temos outros exemplos que tá explicando exatamente isso que a Pro está falando, ó. 0,54 vezes 1,1, ele fez a multiplicação e depois ele contou as casas decimais. Então, eu tenho uma, duas, ó, tá em vermelho, 3 casas decimais. Eu sei que no meu resultado eu vou ter 3 casas decimais. 1, 2, 3. Então, eu posso multiplicar sem me preocupar com a vírgula. E no final, eu conto as casas decimais. Aqui, ó, 1,25 vezes 1,43. Deu esse valor. Eu venho da direita para a esquerda contando as casas decimais. São 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 casas decimais, eu coloco a vírgula. Aqui a mesma coisa. Tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 casas decimais. O livro traz um exemplo de uma pessoa no mercado comprando batata. Comprou 2 quilos de batata. O preço da batata era R$ 2,50. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, que foi 5. Aqui tem duas casas decimais. Ele contou duas casas decimais e colocou a vírgula. Depois, o caso do tomate, que está R$ 3,60 o quilo, ele comprou 0,75 quilos, né? Então, ó, 3,60, que é o preço, vezes o peso, para saber quanto que vai pagar. Aí, deu esse valor, contou 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4.
Então, o custo do mercado ficou R$ 5,00 mais R$ 2,70. E a Gabriela vai gastar R$ 7,70 na compra dos dois produtos. O próximo módulo é divisão com números naturais. Na divisão, a gente também vai pensar da mesma forma quando tiver negativos e positivos. Também tenho que fazer regra de sinais, tudo que nós fazemos para a multiplicação. Então, vamos recapitular um pouquinho. Se eu tiver uma fração 3 décimos, eu posso escrever nessa forma em decimal. Eu vou dividir 3 por 10, vai dar 0,3. Se eu tiver essa fração menos 47 centésimos, vai ficar 0,47, o resultado da minha divisão negativa, porque aqui é negativo. Eu tenho 2.548 milésimos, eu posso escrever nessa forma 2,548. Além desses, vamos ver outros exemplos. 1/4. 1/4 eu posso escrever na forma de número decimal. Se eu dividir 1 por 4, eu vou encontrar esse valor, 0,25. Se eu dividir 7 por 5, eu vou encontrar 1,4. Se eu dividir 6 por 200, eu vou encontrar o 0,03. Uma fração, ela sempre indica uma divisão do numerador pelo denominador. Algumas dessas divisões, elas vão dar dízimas periódicas. O que significa uma dízima periódica? É um número infinito, onde uma casa decimal, ou uma, ou duas, ou três, elas vão se repetir por períodos. Então, vamos entender o que é esse número, essa dízima periódica. Se eu dividir 1 por 3, eu vou encontrar 0,3. Deu resto 1 aqui na minha divisão, deu 0,13 e sobrou 1. Como eu coloquei a vírgula, eu posso colocar um zero e continuar dividindo. Vai de novo sobrar resto 1. Essa conta ela não tem fim, sempre vai sobrar resto 1, e isso é uma dízima periódica. 0,33333, a gente usa os 3 pontinhos aqui da reticências, porque ela não tem fim. Ou a gente usa esse traço em cima do 3, explicando que quando eu tenho um algarismo só com o traço em cima, ela só tem um período que se repete. É apenas o 3 que se repete. Então, esse balãozinho é importante. Na prática, quando a gente tem uma divisão com números decimais, o que a gente faz? A gente iguala o número de casas decimais primeiro, para efetuar a divisão. E aí, depois, a gente elimina as vírgulas. E depois, a gente efetua a divisão da mesma forma que faz com os números inteiros. Observe que, neste caso, é necessário mudar o quociente em razão da ideia de frações equivalentes mostrada inicialmente. Então, a gente tem que seguir esses 3 passinhos aqui, igualar as casas decimais, eliminar a vírgula, para depois efetuar a divisão. Regras de sinal são as mesmas da multiplicação. Quando a gente faz uma divisão que os dois são negativos, olha aqui na letra A, o resultado vai dar positivo. Quando a gente faz uma divisão que os dois têm sinais diferentes, menos e mais, vai dar negativo. Aqui também, agora é mais e menos, deu negativo, e mais vai dar positivo. Então, é a mesma regra de sinal que nós aprendemos lá quando fizemos com números inteiros. Então, em uma divisão de 2 números decimais, o quociente será positivo para os 2 números com o mesmo sinal e negativo para os 2 números com sinais diferentes. Vamos ver o exemplo aqui desse suco de laranja. A gente tem uma jarra de suco que cabe 2,5 litros de suco de laranja. E os copos só cabem apenas 0,25. Então, para eu saber quantos copos que essa jarra vai dar, eu tenho que dividir 2,5 litros por 0,25.
que ele fez aqui? A primeira coisa que ele fez, ele igualou as casas decimais. Ó, ele colocou um zero aqui no 2,5 para ficar duas casas decimais aqui, duas casas decimais aqui. Depois disso, ele eliminou a vírgula e ele dividiu 250 por 25, dando um total de 10 copos a jarra. Então, tem 10 copos de suco de laranja numa jarra de 2,5 litros. Para casa, vocês farão as páginas de 91 a 110, mas calma, não é tudo, somente os exercícios propostos, tá bom? E aí, algum exercício que eu ou a Prodiana acha que vocês têm que fazer, a gente faz no chat junto com vocês. E aí, a gente tira todas as dúvidas dos propostos também, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, bom feriado!